usa, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus amado, através, Senhor Deus amado, da tua filha, Senhor Deus amado. Através, Senhor Deus, do Espírito Santo que está na vida dela. Assim nós cremos, em nome de Jesus, e assim nós abençoamos. Amém, Jesus. Amém. Salve a igreja do Pai do Senhor. Amém. Amém. Quero cumprimentar os internautas também. Todos sejam bem-vindos. Glória a Deus. Hoje nós vamos ter o nosso estudo de Mateus. Vamos dar continuidade. Tá bom, Gleice? Só um pouco baixo. Vamos dar continuidade no estudo de Mateus que nós estamos fazendo. E hoje é sobre o jejum. Eu sei que esse assunto é um assunto assim extenso, né? O jejum. Tem muita coisa para se falar. Mas hoje eu vou começar de uma forma bem simples. E acredito que uma próxima vez terei oportunidade de voltar e falar um pouco mais profundo desse assunto. Mas o de hoje que Deus me entregou vai ser algo mais simples, mas que vai esclarecer como nós possamos estar fazendo jejum, o que é o jejum, como utilizar o jejum ao nosso favor. Amém? Então, nós vamos iniciar aqui em Mateus 9, 14. Aí Mateus 9, 14 está assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Aqui os discípulos de João estão fazendo um questionamento a Jesus. E aí Jesus responde: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo estiver com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Amém? Vamos por enquanto ficar até aqui. Aqui Jesus está falando que quando eles estavam presentes ali, né, fisicamente, com os seus discípulos, eles não tinham necessidade de estar jejuando, porque o Senhor já era o socorro deles ali, né? Então eles não precisavam, eles já tinham tudo o que eles precisavam, tudo que faltava neles, eles tinham que precisar, que eles precisavam de Jesus. Então eles não precisavam fazer jejum. Porém ele fala que assim quando o esposo fosse tirado deles, aí sim ia ser necessário que eles fizessem jejum. Então eu quero começar assim, o que é o jejum? Jejum é abster-se total ou parcial dos alimentos. É você abrir mão totalmente de um alimento, da alimentação, ou parcial do alimento. E todo jejum, ele tem que ter um propósito. Não tem como eu fazer um jejum sem propósito nenhum, né? Senão ele vira uma dieta. Né? Tem o jejum que você acorda pela manhã, você já está de jejum, você não comeu. O jejum é o ato de você não comer. Né? Então você não comeu, então você ficou a noite toda sem comer. Então você agora você está de um jejum físico. E se você quer emagrecer, tem vários tipos de jejum que a gente chama de dieta, né? Hoje em dia tem a dieta, que é um tipo de jejum intermitente, que está super mega na moda, mas ele é bem antigo, mas estourou aí nas redes sociais, vira modinha. Que a pessoa fica 16 horas, 20 horas, 24 horas sem comer. E é um tipo de jejum carnal, né? Para emagrecer. Ou motivos médicos e tal, enfim, né? Mas aí nós vamos hoje falar do jejum espiritual. Até esse jejum que a gente faz para emagrecer já tem propósito, né? Que é de emagrecer. Então o jejum espiritual não é ao contrário, né? Ele também tem que ter um propósito, para que a gente possa fazer um jejum, você tem que ter um propósito. Então, entendendo o jejum, ele é pessoal. Cada um faz o seu jejum. Eu fiz alguns comentários com umas pessoas que hoje já estão falando sobre o jejum. E a maioria das pessoas que eu comentei, que são meus pacientes, né? Que é o que eu fico o dia inteiro,
muitos me falaram, aliás, todos que eu falei sobre jejum, todos falaram que tinham dúvidas sobre jejum. Mesmo pessoas sendo de igreja. Só que tem muitas dúvidas. Então, por isso que hoje eu vou trazer uma forma bem simples para a gente aprender de jejum. E mais para frente, me aprofundarei mais para a gente trazer coisas mais profundas. Mas o que a gente vai trazer hoje é o suficiente para a gente já iniciar o jejum corretamente. Então, a gente tem que entender que o jejum a gente tem que ter um propósito. E o jejum ele é pessoal. Por que ele é pessoal? Você faz da sua maneira. É claro que tem uma maneira para se fazer, né? Mas cada um tem o seu particular com Deus. Então, o seu pessoal é isso. Você vai fazer o seu jejum, você tem o seu particular com Deus. Só que o jejum, ele não é uma mágica. Né? A pessoa fala, eu vou fazer jejum e já vou ter o meu propósito atingido. Aquilo que eu quero já vai vir logo. Né? Não, o jejum ele não é uma mágica. A gente não pode ficar crendo no jejum. Sabe? Eu estou fazendo jejum, então vai dar certo. Não, a gente não pode esquecer que nós temos que crer em Deus. Né? O jejum você faz apresentando para Ele. Mas quem vai bater o martelo é Deus. E Ele vai permitir que sim ou que não, aquilo que é o melhor para nós. Às vezes o que a gente acha que é melhor para nós não é o melhor de Deus. Mas então o jejum não é uma mágica e ele nem é para a gente ficar, não, só porque eu estou fazendo jejum que vai dar certo, vai dar certo. Não, a gente tem que crer em Deus. Não pode esquecer que o jejum, Deus está nesse negócio. A gente tem que entregar nosso jejum para Deus. Apenas Deus, né? E o jejum, ele tem que ter a oração. Né? Você tem que ter a oração com ação. Não adianta jejuar e você não ter a sua ação através da sua oração. Deu para entender? Então, o jejum a gente tem que ter a nossa oração. Eu não tem como eu fazer um jejum e aí eu abrir mão de comer algo que eu vou dar, né? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Então, eu quero fazer um jejum parcial, eu quero tirar só o almoço e eu não apresentar esse jejum em oração para Deus. Aí só simplesmente eu tirei o almoço, vou tirar o almoço durante 7 dias e eu estou achando que estou fazendo jejum espiritual. Não, se não tiver a oração, não funciona como jejum, aí vai ser uma dieta. Então o jejum espiritual tem que ter Deus envolvido nesse negócio, para que realmente você possa estar lutando, né, contra essa batalha. Às vezes a gente está numa batalha espiritual, você está querendo algo, e aí é o jejum com a oração. O jejum a gente tem que estar em comunhão com Deus. Sem comunhão, sem oração, o jejum vira uma dieta simples. O jejum você tem que ter comunhão com Deus. Aí sim, ele vai, né? Aí nós vamos liberar o nosso espírito nessa batalha contra a carne. E assim nós vamos dar espaço para que Deus possa agir na nossa causa. Amém? Então, primeiro, ele não é mágica. Segundo, não é para você ter uma fé só no seu jejum. Terceiro, você tem que entregar para Deus, confiar nele, que é Ele que vai te ajudar. Quarto, você tem que estar em comunhão. Aqui na comunhão, eu já vou falar, eu já tinha escrito aqui. Se eu vou fazer um jejum, vou dar exemplos. Então eu quero fazer um jejum parcial. Eu vou ficar das 8 horas da manhã até as 18 em jejum. Então, aí eu estou fazendo um jejum particular meu. Eu vou colocar quantas vezes eu vou estar em oração para que eu possa cumprir isso certinho. Mas a minha mente, ainda que eu esteja trabalhando, ela tem que estar vinculada com Deus, ela tem que estar diretamente com Deus. Eu tenho que esquivar de qualquer tipo de problema que faça com que eu me afasta desse propósito e essa parte espiritual. Ou seja, eu não posso ficar em fofoquinha, eu não posso ficar em encrenca, eu não posso ter discussão em trânsito. Qualquer coisa que tire você do seu foco, você vai quebrar esse jejum. Pensa você fazendo jejum e daqui a pouco a vizinha te xinga e você sai xingando a vizinha. Quebrou o jejum. Amém? Amém? Não tem como. Então, a parte da comunhão com Deus é você fazer o seu jejum, você orar e você estar em comunhão. A sua mente está ligada ao Senhor. Para quando você terminar o seu jejum, vamos supor que você, às 18 horas, você termina o seu jejum, você vai lá, ora a Deus novamente e você entrega o seu jejum a Deus. Não tem uma forma,
segue o seu. Mas a gente dá essa abertura. Como eu disse, todas as pessoas que eu conversei essa semana, todos os evangélicos que conversaram comigo dentro do consultório, falaram que tem dúvidas fortes de jejum. Então a gente está dando uma direção e aí você depois é você e Deus para poder estar fazendo o seu jejum. Então eu vou dar alguns exemplos. Eu vou fazer o jejum parcial. Então eu vou tirar minha janta. Então se eu vou fazer meu jejum parcial, quando chegar à noite eu vou, oro a Deus e falo para o Senhor, eu vou ficar sem aquela janta e fico ligada com o Senhor. Eu leio versículo bíblico, eu escuto um louvor. Então essas são algumas direções que quem vai fazer o jejum pode estar utilizando. Eu fiz o todo em jejum, aí eu vou ficar a noite toda assistindo série? Não sei. De repente você está um pouco desconectado, né? Eu acabei de entregar para Deus, aí eu vou para a televisão e fico assistindo uma série. Talvez não é muito legal. Então é legal você assistir uma pregação, você ouvir um louvor, você ler a Bíblia, que é mais importante ainda. Aí sim, você está conectado com Deus. Aí você, na hora que você vai dormir, você ora e no outro dia você começa de novo. E aí você vai colocar quantos dias você quer esse jejum. Qual é o propósito desse jejum? Amém? Estão entendendo? Amém. Amém? Aí aqui, eu peguei alguns versículos, eu só não vou ler, mas depois vocês podem pegar no vídeo e tá anotando. E tem aqui, né? Eu peguei alguns que falam. No terceiro dia, Esther fez jejum de 3 dias. Está em Esther 4:16. Então ela fez o jejum de 3 dias. Aqui ela pede para que o povo entre em jejum. E que ela vai falar para as servas dela, né? Para as mulheres que acompanham ela, para que também entre em jejum. Aqui ela pede para entrar em jejum por ela. Porque ela vai entrar na presença do rei. E naquela época, não podia entrar na presença do rei sem que ele te convidasse, né? Então ela estava quebrando ali um decreto, né? Ela ia entrar na presença do rei. Então ela pede para que todos façam jejum, que ela também vai fazer jejum. E aí ela faz jejum de 3 dias. O que significa aqui esse jejum, para eu poder explicar para vocês? Que eu posso fazer jejum em prol de alguém. Amém? Então, o povo fez o jejum em prol de Esther, para que Esther entrasse na presença do rei. É claro que ali ela também ia fazer um pedido para o povo, mas enfim, ela pede para que o povo entre em jejum por ela. E aí então, o que está nos ensinando aqui? Que eu posso fazer jejum, um exemplo para o meu irmão Marcelo, eu posso fazer pela irmã Doca, amém? Então a palavra de Deus aqui me ensina que eu posso fazer um jejum em prol de algum irmão que eu queira fazer, com algum propósito, né? Aqui ela tinha um propósito e aí ela pediu. Aí aqui Paulo, intercessão, isso mesmo. Aí é um jejum, né? Está intercedendo. Obrigada, pastor. Aí o Paulo, Atos 9:9, ele fez um jejum também. O Paulo, ele estava no navio e aí ele fez também o jejum. Aqui teve um jejum também e foi feito na morte de Saul. Foram 7 dias de jejum, quando Saul também morreu. Aí está na 1 Samuel 31:13. 14 dias foi involuntário do Paulo, que ele estava, essa parte do navio do Paulo, que ele estava no navio, porque cada um escreveu uma partezinha aqui. Esse Atos 9:9, acabei de ver que foi a aparição de Jesus, quando Jesus apareceu para Paulo. Aí ele, né, fica naquela posição que ele fica cego e tal, e aí ele faz o jejum de 3 dias sem comer e sem beber. Fica sem se alimentar nem de sólido nem de líquido. Aí é no Atos 9:9. Tá bom? Foi quando Jesus apareceu pela primeira vez para o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo. Aí apareceu para ele, quando ele perseguia os cristãos. E aí Jesus aparece para ele, e aí logo depois ele faz um jejum de 3 dias, sem se alimentar de nada. Aí depois teve aqui, que eu citei, 7 dias de jejum pela morte de Saul. Aí depois Paulo fez 14 dias quando ele estava no navio, que aí sim é Atos 27:33. 21 dias o
jejum bem famoso que é de Daniel, né? Todos conhecemos. Aqui, o jejum de Daniel, ele fez parcial. Ele só comia verduras e legumes, né? Ele não comia as coisas gostosas lá do rei, né? Na mesa do rei tinha coisas saborosas, muito alimento bom, né? Muita carne, tinha tudo de muito, né? Na mesa do rei. E aí ele ele abriu mão de comer essas coisas e comia só verdura e legumes. 21 dias que foi o jejum de Daniel, que é o jejum parcial. Aí a gente aprende aqui que pode ser parcial, porque Daniel fez parcial esse jejum. E sempre com oração. A gente nunca pode esquecer que jejum com oração e ação. Ação é o quê? No propósito que você está levantando e nas suas atitudes consagradas a Deus. E 40 dias que Jesus, ele fez o jejum quando ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E Jesus também ficou sem se alimentar 40 dias. E aqui eu peguei de Lucas 4, 1, 2. Teve outras pessoas também, né? Outros citados da Bíblia, como Moisés, que também ficou 40 dias de jejum, quando ele foi pegar a segunda pedra dos mandamentos, né? Que ele foi pela segunda vez, que a primeira vez ele quebra, e quando ele sobe pela segunda vez, ele também fica 40 dias sem comer e sem beber na presença de Deus. Amém? Então aqui a gente vê que a gente pode ter o jejum de intercessão, a gente pode fazer o jejum para si próprio, nós podemos fazer jejum por algo que alguém levantou contra a sua vida. Tem a palavra também, né, que só jejum e oração quando são para espíritos do mal, né, que aí uma cobertura espiritual. Então o jejum, ele é utilizado para a gente ficar mais forte, se fortalecer e você se sentir muito próximo de Deus. Eu sou uma pessoa assim que já fiz muito jejum, e toda vez que eu fiz jejum, que eu levantei por uma causa, eu me sentia forte, porque às vezes você está numa batalha, falar assim, batalha espiritual mesmo, coisas que as pessoas levantam contra você, algo muito ruim que acontece na sua vida, e aí eu já entrava em jejum. Um tempo atrás eu fazia muito isso. E toda vez que eu fiz jejum, me dava força. Você ganha uma força em Deus muito grande, de você saber que Deus está com você. E quando você termina aquele processo do seu jejum, parece que você está palpando o céu, sabe? Porque se você faz o jejum mesmo, você entra em oração, você entra nessa consagração para Deus, você sente como se o céu estivesse próximo de você. É muito forte mesmo a presença quando você faz o jejum. É uma ferramenta muito forte, junto com a oração e você lendo a palavra de Deus. Eu já usei, como eu estou falando, o jejum. Fiz uma vez 3 meses de jejum, sem comer nada de doce, nada de guloseimas que eu falava. Era só almoço e janta. Almoço e janta. Pensa nesses 3 meses, quantas festas, casamento, quantos lugares que eu não fui. Até congresso, quando chegava lá, tinha aquelas mesas enormes e eu não podia comer. Era só almoço e janta. Mesmo se tivéssemos uma batata frita fora, eu falava, mas você não come também como mistura? Tá, na hora do almoço e janta podia, fora não podia. Eu lembro uma vez que eu fui com a Paloma e eu estava nesse processo, a gente foi, aí eu lembro, onde que a Dia mora? Na Lapa. E é longe, gente, Lapa. Eu nem sabia que era tão longe. Eu achei super longe. Aí eu e a Lô fomos pra Lapa e eu tinha um curso lá. E aí ficamos horas, né? Aquela coisa de vai e volta. E aí eu comecei e falei, nossa, Paloma, agora deu fome. Aí a Paloma, mãe, então vamos fazer assim, já que você não pode comer nada, e só tinha lanchonete. Ela, vamos pedir uma batata frita? Tá? Eu falei, não pode. Ela, não, mas batata frita você não pode comer com a comida? Eu falei, mas não tem comida, não pode. Aí eu lembro desses episódios. Quando a gente chegou num curso que a gente foi fazer, primeira coisa que eles falaram, antes de começar o curso, o café da manhã. E aí, também não podia. Só que assim, ó, eu vou falar uma coisa pessoal minha. Eu não fico olhando para aquela mesa, eu não posso, não dá. Não faço isso. Simplesmente falo, Deus, Ele, nesse momento, é Ele que me alimenta. É Ele que me fortalece. Agora, eu acredito que você fica assim, eu queria tanto comer esse bolo, mas eu não posso.
Aí eu queria tanto comer esse salgadinho, mas eu não posso. Não, aí você... Quebrou o jejum. Você está ali como se estivesse se sacrificando, né? Esse sacrifício Deus já levou por nós, então você não precisa fazer isso, você quebra o jejum. Então, toda vez que eu estava em algum lugar que tinha, eu não ficava me martirizando. Até quando eu saí com a minha família, eles eu não vou pedir um sorvete para o seu pai. Eu não faça isso. Eu sempre falei para eles, não façam isso. Quem está de jejum sou eu, não façam isso. E eu não ficava, estou morrendo de vontade de comer. Não. Você tem que colocar ali que Deus está te alimentando. Se você colocar isso na sua mente, Ele te alimenta mesmo, pela tua fé, entendeu? E você não passa essa vontade. Mas chegou um momento que quando eu estava nesses 3 meses de jejum, um certo dia, lá uma noite, no frio, eu ainda morava aqui na Coab, e eu tinha acabado de trabalhar, e já estava tarde, e eu subi para minha casa. E não tinha ninguém em casa, olha só, gente. A gente também era surpreendido com algumas ações. E aí na minha casa tinha um bolo de cenoura, eu lembro como hoje, em cima da mesa. Quando eu cheguei, não tinha ninguém em casa. Eu fui correndo pro bolo, porque eu já estava quase 3 meses. Então o seu organismo já começa já dar uma judiada em você, sabe? Porque ele quer aquilo. E aí eu fui correndo, já tirei aquele que eu comprei o bolo, né? Aquela tampa do bolo. E aí fui cortar. Na hora que eu fui cortar o bolo, eu lembrei que eu tinha esquecido naquele momento. E como alguma coisa falasse assim pra mim, ninguém tá vendo. Entendeu? Algo falou assim dentro de mim, ó. A vontade já era tão grande que já ia fazer 3 meses, que falou, ninguém tá vendo. Aí eu peguei. Aí eu fechei, falei, mas Deus está vendo. E saí. Mas para vocês verem que às vezes a gente é pego também, né? Sim. E não tinha ninguém em casa. Eu lembro como hoje isso daí, porque como foi 3 meses, me marcou bastante. E graças a Deus, não crendo no jejum, mas sim em Deus e no propósito que eu fiz, Deus permitiu que eu alcançasse. Eu sempre agradeço a Deus por isso. E a gente usar sempre essa arma, essa ferramenta, de uma forma muito poderosa, associando sempre com a oração, buscando sempre a verdade, comunhão com Deus, procurar não fazer voto de tolo, né? Porque se você fala que vai fazer e fica quebrando toda hora, aí nós estamos fazendo um voto de tolo. Aí nós vamos ver lá em Eclesiastes 5, 4, 5, onde Deus está falando para que se você, já que você vai quebrar, então você não faça. Porque se você for fazer, Ele não aceita. Porque vai ser um voto de tolo que nós vamos estar fazendo. É melhor que não faça, então. E também quando você fizer o jejum, é para você mostrar que você está batido. Né? Para as pessoas ficarem com dó. Ai, coitada, ela está fazendo jejum. Ai, coitada, olha como está batido. Ou você ficar falando, né, para mostrando para as pessoas que você está fazendo jejum, que você é muito santo. Não é para fazer isso. Lá em Mateus 6, 16, 18, também fala que não é para você se mostrar triste, como fazem os hipócritas, que também muda a aparência do rosto para que as pessoas vejam quanto eles fazem o jejum, né, para mostrar como que eles estão em jejum. É para fazer isso também. Tá? Então na Bíblia a gente vai achar vários exemplos sobre o jejum, que nós devemos fazer nosso jejum apenas para Deus. Ninguém tem que saber que você está em jejum. Você toma o seu banho, coloca a sua boa roupa, você faz o seu jejum, e é você e Deus. Nunca esquecer da oração, nunca esquecer de você estar em comunhão, não entrar em confusão, para que realmente você esteja ligado direto com Deus. Tá? Espero que vocês estejam entendendo. Pode tirar o café da manhã, se você achar que atinge o seu propósito, pode. Posso tirar o meu almoço só? Pode. Posso tirar só a janta? Pode. Posso tirar o dia inteiro, se você não tiver nenhum problema de saúde? Pode. Agora, se você tiver problema de saúde, respeita primeiro o seu corpo, porque é assim que Deus quer. Deus não quer ver ninguém caindo, passando mal, indo para o hospital, para depois falar que estava em jejum espiritual. Isso não funciona. Amém? A gente tem que respeitar o limite de cada um, por isso que já é algo pessoal. Você vai fazer até onde você pode. Se você fizer meio período, ou só o café da manhã, mas se você fizer bem feito, de oração, de comunhão, de estar lendo a palavra de Deus, estar ligado com Ele, vale muito mais do que qualquer coisa, em vez de você passar mal, porque você não pode ficar o dia inteiro sem comer. Você, eu posso entregar só meu cafezinho? Porque eu não consigo viver sem o café, então eu vou tirar meu café para oferecer para o meu jejum. Pode. Mas irmã, o dia inteiro eu não consigo. Não faça. Faça o que você consegue para que você cumpra o seu voto por inteiro.
Para que você não pare ele. Eu fiz de uma semana, tirei almoço e janta e passei mal e voltei. Mas você está fazendo um voto de tolo, certo? Pede perdão a Deus, vê o que você pode fazer e recomece de uma forma que você pode agora sustentar. E sempre estando em comunhão. Eu vou entregar um louvor, que vai ser o pastor Marcelo, por favor. Primeiro vai ser do Zaqueu, por favor. Aí depois a gente vai. Não, pode ser. Aleluia, glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Nós tendo a oportunidade de aprender sobre o jejum. Eu tenho uma experiência com o jejum. Eu fiz um propósito com Deus de jejuar durante 3 dias. E foi assim 3 dias do jejum total. E aí, passei o primeiro dia. E eu até falei com Deus no início do jejum. Falei, Senhor, se apertar, eu vou introduzir a água, né? Aí eu passei sexta-feira total, dormi para o sábado, passei o sábado, maravilha, nem senti nada, sem comida, sem água, sem nada. E aí quando entrou no domingo, a minha postura ela já estava encurvada. Já estava com a postura encurvada. Claro, o estômago, né, sem alimento, de automático ele começa a se fechar e te obriga, queira sim, queira não, a se encurvar. E eu já estava encurvado. E nesse domingo eu acabei acrescentando água na parte depois do meio-dia. E aí fui para a igreja. E em fato e em verdade, esses foram os dias assim que eu mais senti a presença de Deus próxima de mim. Eu tive mais comunhão com o Espírito Santo de Deus. Chegou na igreja à noite, a sensibilidade assim, espiritual era de uma proporção, de um tamanho que é difícil descrever, né? Assim, sentindo a presença de Deus muito, muito fácil, muito próxima de mim, assim, tanto que Deus assim até nos usa, né? Na profecia, na revelação e assim por diante, da maneira que Ele quiser fazer, né? Eu tenho certeza que é por se agradar, né, de nós estarmos tentando buscar a proximidade com Ele, né? Tentando buscar comunhão com Ele, amém? Glória a Deus. Então, esse primeiro louvor é o louvor entra na minha casa, né? Jesus ali entrando na casa de Zaqueu e fazendo transformação, fazendo mudança, amém? Glória a Deus. Jesus estava passando, Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar. Jesus está passando aqui hoje. Nós ouvimos falar que Jesus ia passar por aqui hoje e nós viemos ver Jesus, né? Zaqueu subiu na figueira brava e aí Jesus passa embaixo dela e chama Zaqueu pelo nome, porque ele nos conhece pelo nome, né? Zaqueu, desce depressa, porque convém eu pousar em sua casa. Eu tenho certeza que Jesus ele não foi para lá e falou assim: tem uma cama aí com lençol, com travesseiro, com cobertor quentinho para eu dormir. Não. Eu tenho certeza que Jesus ele passou aquela madrugada sentado e conversando e instruindo e orientando a Zaqueu. E por fim Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, né? Então houve uma transformação. Zaqueu falou assim: Senhor, se eu tenho prejudicado alguém, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo quadruplicado, 4 vezes mais.
Ou seja, ele se arrependeu das atitudes más. E eu tenho certeza que com o seu arrependimento houve ali um pedido de perdão, houve uma comunhão com Cristo, e por isso a salvação, do Senhor alcançou a casa e a vida de Zaqueu. É bem provável que Zaqueu não morasse só, mas ali a sua esposa, talvez filhos. Então, quando diz houve salvação nessa casa, posso crer eu que não abrangeu tão só. A Bíblia não fala, mas a gente viaja um pouco, que não alcançou somente a Zaqueu, mas alcançou a sua família. Amém? Glória a Deus. Oh, Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção só para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero olhar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Oh, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Faço tudo pra te seguir. Oh, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia.
vou chamar o apóstolo para fazer a oferta, né? E a minha palavra fica aqui, irmãos. Espero que tenham entendido como fazer o jejum, saber que o jejum é individual e que ele é uma ferramenta muito importante quando a gente coloca, uma ferramenta muito forte quando a gente coloca junto com a oração e a consagração a Deus. Amém? E quando agrada ao Senhor, não tem como a gente não receber o esperado. Amém? E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Diga glória a Deus, irmãos. Levanta o seu braço, igreja. Vamos estar ofertando na casa do Senhor. Essa oferta a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Vamos estar orando, irmãos, em nome de Jesus Cristo. E assim, o pastor Marcelo vai estar louvando e nós vamos estar entregando as nossas ofertas a Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Pega a salva lá, por favor. Graças a Deus. Por isso, que palavra, né, irmãos? De ensinamento a respeito do jejum, testemunho abençoado, glória a Deus também. De cada um de nós temos um testemunho a respeito de jejum, né? Que é bem forte. Né? Cada um de nós temos uma parte aí. Me lembro quando a Samantha estava falando do jejum, me lembrei do dia que nós fomos também na festa, depois foi aniversário, uma festa de casamento, e ali vários comes e bebes e tudo mais, cocinhos, e ela estava em jejum ali, e as pessoas sempre toda hora ali servindo, passando, servindo aqui, servindo ali, e ela ali, não, obrigado, senhor, não, muito obrigado e tal. E eu fiquei observando cada momento para não sair realmente. Mas esse momento é assim, quando você decide fazer jejum, sempre se prepara, né? Porque sempre vem algo para você estar comendo, tentando tirar você no momento que você está, né? É só observar Jesus Cristo, que o próprio inimigo falou assim: transforme-se essas pedras em pão, né? Quer dizer, naquele momento para o seu alimento físico. Vamos lá, vamos estar orando então, irmãos, colocando nossos braços aqui. Pai querido, eu quero te agradecer, meu Deus, mais uma vez, Pai. E te agradecer agora, Senhor Deus, por esta palavra. Te agradecer pelos louvores que estão sendo entoados aqui. Te agradecer pelos testemunhos, Senhor Deus, que estão sendo colocados na tua presença de agradecimento. Assim também, Senhor Deus, a nossa oferta. Assim também, Senhor Jesus Cristo, o nosso dízimo. Assim também, Senhor Deus amado, nossos votos. Colocamos na tua presença, te agradecemos e te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. E todos digam amém. Glórias a Deus. Enquanto o pastor Marcelo vai estar louvando a Deus, a minha esposa vai passar então. Ela vai louvar junto, então glórias a Deus. Então, deixa aqui que eu coloco. Cadê a minha dupla aqui? Pastora Simone vai louvar comigo, amém? Glória a Deus. A paz, irmãos, mais uma vez. Quantas vezes eu me desesperei, Porque meu irmão, quantas vezes eu sozinho chorei. Foram dias que o sol de mim se escondeu, em abismos profundos, escuros gritei. e ninguém te ouviu, te entendeu. Não, ninguém quis ouvir, entender meu clamor. E minha alma desceu aos confins do horror. Mas existe, irmão, alguém que te ouviu. Te entendeu, quem foi eu não sei.
tirou, dos abismos profundos Ele te chamou. E por que então eu não ouvi? É porque mesmo aí, em teu mundo de dor, tu insiste em ficar sem Jesus o Senhor. Quanto tempo eu perdi, ó meu Deus. Não é tarde não. Quantas vezes eu quis sozinho a vagar, que nos dias de sol estive a chorar. Posso agora feliz me pôr a cantar. Para quantos também só existe o chorar, em Jesus o sorrir, vem de novo encontrar. Para quantos também, Só existe o chorar, só existe o chorar, em Jesus o sorrir, vem de novo encontrar. Amém, aleluia. As palmas do Senhor agradecendo por cantar. Glória a Deus, que bênção, hein, irmãos? Amém, igreja? Paloma, me fala aí os internautas que estão aí nos ouvindo. Tenha só você puxar, temos os nomes aí. Tem um e no outro. Sueli, nossa irmã Sueli. Fala um pouquinho mais alto. Rosângela, Nossa irmã Rosângela. Natália, Leidiana, Oi? Leidiana. Elton, Nossa. Já é pastor, Elton? Está prestes. Glória a Deus. Falta a consagração. Eita Jesus, é o nome de Deus. Elton, fala outros. aqui já deu. E no seu? Tem como? Não, né? Não. Glórias a Deus, sejam bem-vindos. Muito obrigado aí pela presença de vocês aí também junto, né? E nos assistindo aí nessa live, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, agradecer a Deus pela bênção apostólica. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelos internautas que estão nos vendo, Pai amado, por esse aprendizado, Senhor Jesus Cristo, que nós aprendemos agora, pelos irmãos que estão aqui, Senhor meu Deus amado, os irmãos que vão estar nos ouvindo, que vão estar nos assistindo mais tarde, Senhor Deus, abençoa, Senhor, a cada vida, Senhor Deus amado. Pai querido, peço também, Senhor Jesus Cristo, pela vida, Senhor, mais uma vez, Senhor Deus amado, diante dos irmãos que estão necessitados, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão em casa enfermas, coloca em tuas mãos, Senhor Deus amado. Esta palavra, Senhor Deus, veio para nos fortalecermos. Esta palavra veio também, Senhor Deus amado, para entendermos que podemos sim fazer um jejum, Senhor Deus amado, intercessório, Senhor Deus, intercedendo pelas pessoas também, Senhor Deus amado. Vimos, Senhor Deus amado, nesse jejum, fazemos um jejum de cobertura espiritual, Senhor. Fazemos esse jejum, Pai querido, não somente, Senhor Deus, parcial, mas também total, Senhor. Quantos aprendizados nós aprendemos aqui e sabemos que temos muito mais que aprender através do Teu Espírito. Agradeço a Ti, Senhor Deus amado, pela vida da minha filha Paloma, pela vida da minha filha Jéssica, pela vida da minha esposa, Senhor, meu Deus amado. Pai querido, pela vida do pastor Marcelo, pela vida da Doca, Senhor Deus, pela vida do pastor Chinardo, Senhor Deus, e os demais ouvintes que estão nos assistindo, Senhor Deus amado. Assim eu oro agradecido a Ti, em nome de Jesus, Pai. Que Deus o Pai, que Deus o Filho, que Deus o Espírito Santo
que a misericórdia, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja em cada um de vós, e todo o povo de Deus diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou, Senhor. Tudo posso Aquele que me o Senhor é meu pastor, nada me faltará. mil cairão ao teu lado 10.000 à tua e direita. tu não serás atingido. Antes de fechar, falando, quero falar diretamente com esses ouvintes que estão aqui. Muitas causas, elas foram Deus te dá através do seu jejum, através da sua oração. Chama-se um hábito, chama-se quebra de maldições, quebra espirituais. Eu me lembro perfeitamente em nossa casa, quando nós tivemos uma luta de comunhão, de jejum, de consagração, para minha filha Jéssica, ela ser uma doutora que ela é hoje. Quanto que nós passamos? E minha esposa ouviu de Deus, né, que era só com jejum e oração que aquilo ia sair. E ela entrou no propósito de Deus, entrou em jejum, se consagrando a Deus, e para a glória do Senhor, a minha filha, foi uma batalha espiritual que nós vemos um mal tentando entrar no caminho, interromper, né, para tirar isso aí, para que ela não consiga, né, não conseguisse. Hoje está aí, para a glória de Deus, uma doutora com seu diploma na mão. Por muitas e muitas vezes, não só esse fato, mas outros fatos, né? E a importância do jejum, ela é muito grande e muito significante em todas as áreas da nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.